Bom pessoal, nesse exercício você verifica que essa sua função, tá? Ela é uma função que depende de outras funções. Então, por exemplo, você tem aqui 1 mais um cosseno, que depende o próprio cosseno aqui, ó, da raiz de x, que é outra função. Ou seja, quando você tem uma função que depende de outra função, a gente diz aqui que a gente tem uma composição de funções, tá? E para a gente derivar composições de funções, a gente utiliza a regra da cadeia. Então, se você notar no seu problema, a função cosseno está composta pela função raiz de x, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Vê só, a regra da cadeia basicamente é o seguinte, ó, pessoal. Suponha aqui que a gente tem uma função g que depende, a função f que depende da função g. Para você derivar isso aqui, você vai enxergar da seguinte forma. Você vai derivar a função de fora, que vai ser a sua f aqui, ó, esqueça essa de dentro, tá? Deriva a função de fora. Então, derivando a função de fora, você vai fazer aqui a derivada da f, repete a de dentro, vezes a derivada da função de dentro, esquecendo a de fora. Então, você vai fazer a derivada da g. Então, a regra da cadeia basicamente é isso, derivar de fora vezes a de dentro, tá? Só que, para você esquecer essa g aqui, quando você for derivar de fora, aí geralmente a gente chama ela de uma variável u. Beleza? Então, quando você está derivando aqui, você está derivando u com relação a x, tá? Então, basicamente é isso. Ou seja, pessoal, se eu tivesse aqui uma função g que dependesse de outro h, e eu chamasse u de h, tá? De x, o que é que ia acontecer? Derivada da sua função f com relação a x é a derivada da g com relação a u, vezes a derivada da u com relação a x. Beleza? É como se você pudesse, entre aspas, aqui, tá? Isso é errado, mas como você pudesse simplificar aqui, ó. Mas não faça isso, tá? Isso aqui é só para efeitos didáticos. Aqui você vai ficar com a derivada da g com relação a x, que é justamente a derivada da f com relação a x, tá? Então, dado que você tem essa função, quando você for aplicar aqui sua derivada, ó, você vai derivar essa parcela aqui, que é tranquila. Só que aqui o cosseno ele depende da sua raiz de x e do 2, né? Então, se você chamar o de 2 raiz de x, o que é que você vai fazer? Você vai derivar o cosseno com relação a u, beleza? Vezes a derivada de u, que é 2 raiz de x, com relação a x. Certo? Então, pausa o vídeo, tenta resolver. Se você não conseguir, volta para cá. Então, olha, a derivada da f com relação a x vai ser a derivada de 1, ok? Com relação a x, da derivada do cosseno de 2 raiz de x com relação a x, tá bom? Só que a derivada de 1 é 0. Mais essa derivada aqui do cosseno de 2 raiz de x com relação a x. Então, vai ser somente a derivada com relação a x do cosseno de 2 raiz de x. Só que aqui vai usar a regra da cadeia, tá? Porque observe o seguinte, ó. Vamos supor que aqui você tem o seguinte. Vamos supor que esse seu cosseno seja h. Uma função h de x, que é o cosseno de 2 raiz de x. Se eu chamar u de 2 raiz de x, u agora é função de x. Beleza? Depende de x. Então, a derivada de h com relação a x vai ser quem? A derivada de h com relação a u, porque quando eu chamar isso aqui de u, isso aqui vai ficar cosseno de u, tá? Só que você vai ter que derivar o u com relação a x. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, vai nos dar que a derivada do cosseno de u é menos o seno de u, e a derivada de 2 raiz de x vai ser isso aqui, ó, vezes 2, né, que é uma constante, e a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 da raiz de x. Beleza? Simplificando aqui e voltando para x, então no lugar de u, você tem que voltar para 2 raiz de x, você vai ficar com menos seno de 2 raiz de x dividido por raiz de x. Beleza? Ou seja, a gente vai ficar aí com a nossa letra A. Opa, com a letra A não, já ia errando, né? Vamos ficar aí com a letra C. Por que com a letra C?
Porque veja aqui 2 raiz de x, lembra que raiz de x, pessoal, é x elevado a 1/2, tá? Que é x elevado a 0,5. Então, de fato, tem esse menos aqui que eu tinha esquecido, ó, menos seno de 2 vezes x elevado a 0,5 dividido por raiz de x.